E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje a gente vai falar sobre um problema bem comum nos aquários aí, inclusive eu já tive também nesse aquário e acho que em todos que eu montei aqui em casa, que são as algas marrons. As algas marrons podem vir a ser um grande problema, mas não são tão difíceis assim de resolver se o aquarista estiver disposto a fazer aí o seu dever de casa, digamos assim, né? Se há algas marrons no aquário, é porque há excesso de alguns nutrientes que não deveriam estar em excesso. Então, simplesmente combater as algas marrons diretamente com, sei lá, antibiótico, produto químico, remoção mecânica aconselhado. Mas isso não acaba com ela, porque não acaba com a causa. Se você atacar da causa, que são excessos de nutrientes e alguma outra coisa aí que a gente vai falar nesse vídeo agora. A sua água ficou turva. Aquarismo Sereno. Compreende a bagunçado. Aquarismo Sereno. Anda perdendo muito peixe. Aquarismo Sereno. O aquarismo pode mesmo ser tão simples. Pode ser. Aquarismo Sereno. Então tá, pessoal, algas marrons. E aí? Sem enrolação. É excesso de quê no aquário? Vamos lá. Algas marrons pode ser excesso de qualquer uma dessas três coisas aqui. Pelo menos acho que umas duas de uma e depois a outra, né? Mas a terceira não é obrigatória. Vamos lá, sem enrolação. Silicatos, nitratos. Geralmente, esses dois são os principais. Às vezes acontece um outro tipo de problema. Parece alga marrom, mas não é alga marrom. Excesso de ferro na água, dosa muito fertilizante ou coisa assim, ou às vezes coloca fertilizante específico de ferro, mas aí é o ferro tentando, né? Ele misturou na água e tá tentando se fixar no aquário aí. É alga marrom. Ou às vezes, sei lá, tá produzindo um metano no substrato. São umas coisas meio avançadas, meio viajadas aí. A maioria das vezes vai ser alga marrom mesmo e vai ser silicatos e nitrato. Ponto. Qual a outra coisa que eu falei que estaria associada a isso? É o excesso de iluminação. Se você tiver excesso de silicato ou de nitrato, vai ter alga marrom. E ponto. Vai ter. Agora, a velocidade com que elas vão se desenvolver, aí vai depender da iluminação. Se elas estiverem em excesso, vai ser um boom danado. Vai ser em questão de uma semana, você vai ficar desesperado. Jogo fora todo meu substrato. Voltei a comprar o raspador de vidro. É bom ter um raspador de vidro. Mas voltei a ficar raspando todo dia, assim não dá, vou desistir do aquarismo, muito trabalho. É mais ou menos por aí. Aí vem uma má notícia, vamos lá, sobre silicatos. É muito comum na água da torneira já vir rica em silicatos. Daí que a maioria da galera que tem aquário marinho aí acaba optando por, antes de trazer água, não traz água que nem a gente do aquário jogador, põe só condicionador quando coloca, às vezes coloca anticloro, quando coloca, às vezes não fala nada e acha que tá muito bom. A galera do aquário marinho não, eles precisam dos parâmetros mais certinhos, né, mais ajustados. Então silicatos, nossa senhora, fora de cogitação. Aí o que eles fazem? Deionização, osmose reversa, um desses dois. Para quê? Para zerar essa água. Eu chamo de zerar. Zera os parâmetros dessa água, aí ele tem de reconstruir essa água. Essa água vai ficar pH neutro, sem cálcio, sem magnésio, sem silicato, sem nitrato, sem nada. Nem de bom nem de ruim. Aí o cara vai ter que vir com aqueles pacotões, aqueles sacos que o pessoal do aquarismo marinho tem, que é para, eu chamo também de remontar, reconstruir a química da água, né? Mas aí específico para o aquário marinho, caras, né? Então, muitas vezes tem essa má notícia aí, silicato já vem na água da torneira. E aí, se vier muito alto, se você tiver o azar de vir muito alto, não tem para onde fugir. Se você quiser realmente remover esse silicato, não. Eu quero aquascape, meu aquário não pode ter uma ondinha marrom, nada. Eu quero aquascape perfeito de fotografia, de concurso e tal. Se você é desse nível,
deionizador ou osmose reversa. E não tem conversa, não tem pra onde fugir. Se vier silicato na água dessa torneira, né? Se não for o caso, aí qual pode ser a fonte do excesso de silicato aí? Geralmente é no substrato. A gente vai lá na inocência, nas lojas de aquário, e pega aquelas areias de rio, pedrinha de rio e tal. Geralmente esse tipo de substrato aí já vem de presente bastante silicato. E por isso que logo que a gente monta o aquário, os aquários mais comuns, mais simples, bum, enche de alga marrom, fica tudo marrom, o substrato fica todo marrom, o vidro fica todo marrom. E se a gente der tempo ao tempo, tiver paciência, aquilo lá vai passando. Leva aí mês, 2 meses, 3 meses, às vezes meio ano. Mas, eventualmente, se você tiver um bom sistema de filtragem, talvez tiver uma boa galerinha aí que goste de comer alga marrom, por exemplo, um Parotocinculus, um Otocinclus, né, se for compatível com a fauna que você tiver aí, pode ser que você consiga combater e não precise remover todo o substrato ou fazer a deonização e os modos reversos. Talvez, é possível. Mas se você for daquele cara, e eu não estou criticando, eu estou dizendo que são diferentes públicos, né? Não é todo mundo igual, nem todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, se você for o cara que precisa da perfeição, aí, na eventualidade de ter silicato em excesso na água da sua torneira, é melhor a deonização e os modos reversos. Eu diria que, se o objetivo é perfeição, já parte disso logo, já nem fica verificando o que tem que ter na torneira, porque às vezes pode variar de época do ano, tem seca, não tem seca, agora a água é do outro rio, agora é desse rio, agora teve uma proliferação de alga no rio, e aí vem mais material orgânico e silicato e nitrato, não sei o que, na água da torneira. Se você procura a perfeição mesmo, o ideal é já partir para uma filtragem loucaça aí, reconstrução da química da água e ponto final. Agora, caso você queira lutar contra esses silicatos de maneira natural, também é possível, eu já fiz isso. Acho que não era nem silicato, acho que era silicato sim, porque foi no aquário quarentena que eu tive, quem acompanha o canal deve ter visto várias vezes aí aquário quarentena. E o aquário também do isopor autociclante é a mesma pegada. No de isopor autociclante eu coloquei areia de piscina, mas aí depois eu quis colocar por cima essas pedrinhas de rio aí bem fininhas que a gente compra na loja de aquário. No quarentena foi só isso, logo de cara. Encheu de alga marrom. O que eu fiz? Em ambos. Eu coloquei Parotocinculus. Resolveu. E no quarentena, além do paroto, que só tem um parotinho lá, que não tem nada de alga marrom. Se você for olhar, não tem mais nada lá. Ficou um monte de alga filamentosa, mas aí é outra conversa. Aqui o assunto é alga marrom, tá? Não vamos mudar de assunto. O que mais que dá para fazer? Dá para tentar fazer o controle de silicatos através de plantas, do uso de plantas. E aqui eu indico para vocês as duas principais plantas que são ávidas consumidoras de silicato, podem ajudar muito você a controlar esse elemento que pode resultar, e com certeza vai resultar, em algas marrons. Vamos lá. Elódias, planta baratinha, né? E a outra, a maioria já sabe, lentilha d'água. Lentilha d'água, aquela menorzinha. Eu tenho aqui no aquário, a menorzinha. Agora, se você quiser complementar com um comedor de algas, um peixinho mesmo, tem Parotocinculus, tem o barbo cereja, tem o comedor de algas siamês, né, Aldiiter, siamês, Aldiiter. Então tem várias opções aí que, se você não estiver buscando aquele aquário de catálogo, aquele aquário para participar de concursos e tal, eu acho que vale a pena ir por esse caminho para, só em último caso mesmo, ter de fazer deonização, osmose reversa, porque é mais se já incomoda ter que comprar um condicionador e arrumar, às vezes tem algo de descanso, eu tenho, né? A maioria acho que não gosta disso, não tem. Se já incomoda isso, imagina você ter que zerar sua água, reconstruir sua água, é um tempo, é gasto, enfim. Eu acho que se o objetivo realmente não for um aquário ultra mega master profissional, se você quiser ficar no meio do caminho ou até um pouquinho mais humilde, vale a pena investir em soluções naturais e tentar achar um equilíbrio ali no seu aquário. Isso da parte dos silicatos. E da parte do nitrato? A alga marrom geralmente é mais silicato, mas também tem a questão do nitrato. E aí o nitrato também vai trazer algas filamentosas, algas verdes, né? Aquela meio melequenta, assim, tal. Tem no episódio 8 da série sobre o isopor autociclante, aquário autociclante de isopor. Dê uma conferida lá, vocês vão ver que diabo é essa alga filamentosa, alga verde filamentosa aí. Mas o nitrato também pode provocar alga marrom. Em menos escala, menor escala, mas
Também. E aí, como combater o nitrato? Bom, se você confia nas bactérias do ciclo do nitrogênio, nessas que a gente coloca, acelerador biológico, é isso, são bactérias do ciclo do nitrogênio. Ali, grosso modo, vai ter a nitrobacter e a nitrosomona. E elas vão converter amônio em nitrito, nitrito em nitrato. Mas e do nitrato? O que faz com esse diabo desse nitrato? Então, você não fechou o ciclo do nitrogênio. Essas bactérias não fecham o ciclo do nitrogênio. Sabe quem é que fecha? Bactérias desnitrificantes. E essas bactérias, elas não são aeróbicas. Elas não funcionam muito bem na presença de oxigênio. Elas funcionam na presença de pouquíssimo, baixíssimo nível de oxigênio ou até nenhum. Elas são anaeróbias. Então elas não vão colonizar o seu filtro, a sua cerâmica, seu vidro sinterizado, seu ciporax, sua matrix, sua zeolita, o raio que o parta, nada disso. Nada disso elas vão colonizar. Sabe onde que elas vão ficar? Se você tiver, vão ficar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo. Ó. Do meio para baixo. É aqui que elas vão ficar. Por quê? Se você tiver um substrato aí de pelo menos 5 centímetros, o ideal, 7 a 9 centímetros, pelo menos 5, já é possível que haja colonização de bactérias desnitrificantes. E aí sim, se o seu aquário tiver uma mínima movimentação da água, né, você vai ver aos poucos esse seu nitrato sendo decomposto. E aí vai ser decomposto em nitrogênio. Às vezes em metano. Aí você vai ver o seu substrato soltando pum. Inclusive tem um vídeo no canal falando sobre isso também. O meu aquário está soltando pum. Uma brincadeira que eu fiz que foi para introduzir esse tema aí da produção de metano. Que, se for, só dando uma pitadinha, vamos um vídeo lá para ver com mais profundidade. Mas se as bolinhas forem saindo, vão ficar presas lá, show de bola, não vai ter problema nenhum, porque vai soltando, vai dissipando e não acumula. Agora, se por um acaso o seu substrato for montado, tiver um formato e uma porosidade de tal modo que dificulte que saia esse metano, se for produzido, aí é um problema, porque vai acumular e vai ficar misturando na água ali. O dia que sair vai ser muito de uma vez só, e aí pode causar até o óbito dos peixes. Mas é outra conversa. Vamos lá, nitrato, né? Nitrato, então, bactérias nitrificantes, substrato alto. Desnitrificantes, perdão, substrato alto. E o que mais? As mesmas plantas. As plantas também consomem nitrato. Se você olhar os fertilizantes líquidos e tal, tá lá nitrato também. Tá lá nitrogênio, composto nitrogenado. E então não está incluso lá o nitrato, mas está um elemento posterior a ele, né, no ciclo do nitrogênio. Então as plantas também, a maioria tem a capacidade de absorver o nitrato. Elas, inclusive, um aquário plantado, você não pode zerar o nitrato. É ideal deixar ele baixinho ali, mas deixar um pouquinho porque as plantas vão gostar. Vai ser bom para o desenvolvimento delas. Plantas, então, como eu já citei, né, lódia e a lentilha d'água. Isso mesmo. E além disso, porque nem todo mundo tem um aquário densamente plantado, né? E além disso, é a boa e velha TPA. Você tem um aquário só com plantas e não é densamente plantado? Ou você tem um bare bottom, não tem substrato, ou o substrato não é alto, ou não tem uma granulometria boa, ou não é poroso o suficiente, enfim, você não conseguiu combater o nitrato com nenhuma das outras formas que eu citei, é a TPA, galera. A TPA, muito demonizada nos últimos tempos, eu inclusive faço muito pouca, mas ela tem um porquê. E qual é o porquê da TPA? Qual é o objetivo? É exportar do sistema elementos que estão em excesso. É isso. E o nitrato é um deles. Então, se você constatar que há excesso de qualquer elemento, inclusive o nitrato no seu aquário, e você souber que a água nova que você for trazer não tem esse excesso, obviamente, né? Ou seja, a produção foi aqui mesmo, da adição de ração, da decomposição de vegetais, enfim, né? Então, vale a pena fazer uma TPA. E aí é com você. Você tem que fazer os testes, ver o quanto que baixou. Se você tiver com nitrato muito alto, por exemplo, não compensa você baixar metade da água do aquário e fazer uma super TPA e baixar o nitrato numa tacada só. Os peixes, eles vão sentir. Nada você pode fazer tudo numa tacada só, tudo da noite pro dia no aquário. Tem que ser tudo lentamente. Retirar lentamente, que nem é com a gente, né? A pessoa tem alguma dependência química, a pessoa
toma algum remédio controlado, qualquer coisa assim, a pessoa é obesa. Pode ver, tudo recomendo para fazer aos poucos, né? A mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui. O ser vivo é sempre a mesma coisa. A gente tem de fazer de forma gradual para que o sistema tenha tempo de se adaptar àquela nova realidade, né? Que não é realidade ainda, mas vai passar a ser, porque você vai fazer gradualmente, ele vai ter tempo de se colocar novamente, né? Dentro daqueles novos parâmetros agora, entendendo aquilo como uma nova realidade. Beleza, pessoal? Acho que o vídeo já ficou longo o suficiente. Deu para explicar aí um pouquinho sobre as algas marrons, as causas, e não falei dos efeitos, mas acho que não é o caso do vídeo aqui, senão vai ficar muito longo, né? Questão de toxinas e tal. Falei como remover também, espero ter ajudado vocês. Gostou do vídeo? Então curte ele agora, aproveita, curte o vídeo, compartilha, comenta se tiver dúvidas, elogios, críticas, beijo pro pai, pra mãe, e se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Grande abraço, até mais!